conviver com respeito eu acho que ter a nossa própria existência validada, né? É ter dignidade, é ter afeto, é ter bom caráter, né? Olha, conviver com respeito, eu não vou dizer você que é tudo flores. Mas também tem outro tipo de respeito, né? Pelo empoderamento, pelas iniciativas, né? Então hoje eu sou uma pessoa, né, faço parte da religião afro também, mas sei que também sou muito respeitado, estamos com respeito às pessoas também que tiveram, além de assumir sua negritude, mas respeitar todo mundo, que eu respeito o negro, o branco, o índio. Então esse empoderamento ele se dá em que eu reconheço a minha realeza, eu reconheço o meu lugar de rainha, mas eu reconheço também a importância de levar outras comigo, porque esse reinado é feito justamente para que a gente traga outras, a gente traga mais mulheres, a gente traga mais meninas. Então, como diz a música, negão, vamos nos unir para assim somar, jamais dividir, só multiplicar, para iludir e acabar com o colonizador. Apartheid não. E aí eu fico feliz que depois desse momento, todas as vezes que estão nos concursos, os grandes produtores, quando as rainhas que ganhavam eram universitárias, aí vinham até a mim dizendo que a culpa era minha. Eu disse, essa culpa eu assumo, eu assino embaixo. Então, de hoje em diante, se o problema é ser do Weber, não tem que ser acadêmica, eu estou aqui para assinar que a responsabilidade é minha. E aí é a prova de que esse trabalho de conscientização, né, de uma educação, através da identidade racial, através do toque do tambor, através da musicalidade, através do movimento, você mobiliza uma criança e ela vai despertando em sua construção de identidade que esse movimento que ela entende na sua ancestralidade corporal, que tem importância. E daí, o surgimento do Ilê, com o apoio da família, com o apoio dela, foi uma coisa muito interessante, muito forte que aconteceu nos anos 70. O Malê de Balé é um bloco afro, né? Os blocos afro surgem na década de 70, a partir do movimento negro, que vem da década de 60, com a influência do movimento negro na África, nos Estados Unidos. E essa pujança anteriormente vinha os blocos de afoxés, os blocos de índio. E pensamos em fazer um bloco de índio aqui na Liberdade, mas surgiu a ideia de criar um bloco só de negros, né? Aí nos empolgamos. Então o Malê surge em 79 por um grupo de pessoas da comunidade de fora também daqui de Itapuã. E o Malê surge no Carnaval de 80. Então surge com essa proposição de levar esse legado cultural de Itapuã para esse espaço carnavalesco de Salvador. Então o propósito inicial do Malê foi esse. Mas o seu nome vem em função da revolta dos malês, povos islamizados que vieram para o Brasil na condição de escravizados e que fez um grande feito aqui em Salvador, que foi a revolta dos malês em 25 de janeiro de 1835. Então, o nome Malê vem em homenagem a esses povos islamizados da África. Então, Debalê é mais uma palavra somada ao nome Malê, que foi criada por Moa do Catendê. Então, Debalê é um termo advindo de Moa do Catendê. Então, os diretores, na época, pela sonoridade, criou-se o bloco afro Malê Debalê. Essa é a origem do balé. E tem essa existência a partir desse movimento negro que vem da década de 60 e em 79 surge o Malê. Então, quando o Ilê surgiu, nós já vamos mudar essa zorra toda aí. Aí fizemos um estatuto, chamamos de advogado, falando que o estatuto do Ilê só podia ser composto por pessoas negras, bloco, e dirigido por negros. Definimos as cores, escolhemos vermelho, preto, amarelo e o branco. O vermelho, o sangue derramado, do povo negro até hoje, o amarelo, o ouro, o poder, o apogeu, o negro, a raça negra, e o branco, a paz, né? Oxalá. Nós começamos a mostrar a verdadeira cara da África, né? Tudo que a gente sempre ouviu e ouve de negativo, a música manda de volta
de forma positiva. E aí você começou a fazer, resgatar, né, esse orgulho de ser negro, né? A criação da Noite da Beleza Negra, aí foi realmente uma outra segunda ação afirmativa do Ilhéaê. Eu costumo dizer que a chegada de Sueli Conceição no Ilhéaê foi um divisor de águas. Até aquele ano de 1999, não tinha nenhuma deusa do ébano acadêmica. Nós sabemos que é um conjunto de elementos, ali está sendo evocada a ancestralidade, ali tem uma arte no figurino, ali tem uma arte nos acessórios, ali tem uma arte no cabelo, ali tem uma arte na maquiagem, ali tem uma arte nos adereços, de mão, sabe? Então, assim, a nossa arte negra, ela é uma composição global de nossa existência. Não é só a plasticidade corporal, do perfil, não. É o conjunto que narra. Então, quando a gente entra na cena, a gente está contando uma história. A sua história. A história de uma rainha negra, a história de um rei negro. Então, assim, mas na contemporaneidade. Esse é o grande entendimento que temos, que uma pessoa do entendimento estético ocidental não compreende. Porque a ideia dele só de ver as linhas e formas acaba se limitando. E o nosso não são só linhas e formas. Tem ali um sentido, tem ali um significado. Cada cor que você usa, o buzo que você... A depender da composição de seu adereço, tem um significado. A sua cabaça, a sua palha da costa. Então é preciso você entender a estética negra para você fazer uma leitura de uma performance. A gente tem propósito. Nem todo mundo acredita em propósitos. Mas se a gente não tem minimamente um objetivo, as coisas não fluem. Então eu fico muito nesse lugar, assim, sabe? De germinar para partilhar. Então se hoje outras meninas, por exemplo, conseguem reconhecer o turbante enquanto uma indumentária, que ela consegue se ver enquanto bela, isso é muito rico. Se hoje a gente consegue usar trança, isso é muito rico. Se hoje a gente consegue usar dread, se a gente consegue usar os nossos blacks, isso é muito rico. Mas também é lembrar de quantas pessoas lutaram. E aquele discurso das nossas que nos antecederam para que a gente esteja aqui. E de que forma a gente também continua multiplicando para que a gente possa seguir. Então, quando ele vem associando também a África como ventre fértil do mundo. E é uma forma de valorizar essa beleza negra que nunca foi falada, que nunca foi retratada na nossa sociedade. Então o Ilhéaê, quando ele vem ressignificando inclusive o conceito de beleza, forma de pentear os cabelos, forma de se vestir, a utilização de muitas cores, porque nós somos vibrantes, né? Então as cores são muito presentes nas nossas vidas, na nossa ancestralidade. Então, ter um estilo de vida, porque é um estilo de vida, é uma filosofia de vida, e apresentar isso para a sociedade. Então, quando ele vem nesse contexto da beleza negra, ele vem muito para empoderar essa mulher. Né? Porque é fundamental o papel dos blocos afro nesse lugar, né? Da construção da identidade racial. Porque a nossa educação colonizadora, ela muitas vezes, né, está aí na história, que nega essas diversas formas de culturas, principalmente a nossa cultura negra, a cultura indígena. E quando chega no Ilhéaê, ele dá uma outra visão, né? Aí apresenta-me uma Sueli de força, que eu tinha força, mas eu não identificava essa força, eu não a reconhecia, porque quem estava no meu entorno nunca dizia. Hoje nós temos um grande número de jovens que foram formados aqui, tem um até que saiu daqui com pouca leitura, mas lá fora já falam mais de uma língua estrangeira, estão trabalhando, estão com sua vida organizada lá fora, mas continuam trabalhando a música do Ilhéaê. Da gente compreender que o bloco afro, ele não permeia ou ele não tem só uma exuberância durante o carnaval, durante momentos festivos. É compreender que os blocos afros, eles precisam extrapolar fronteiras, sobretudo para além do carnaval, para que as pessoas compreendam essa importância, para que as pessoas compreendam essa história, para que elas compreendam que essa realeza e o fundamento dessa história, eles estão em todos os espaços, sobretudo aqui em Salvador. Mas quando a gente vai para a Feira de Santana, por exemplo, e aí a gente tem encontro com outras pessoas, com outras realidades, é de uma preciosidade e de um fortalecimento político muito forte. Então, quando a gente extrapola as nossas zonas de conforto ou a nossa própria mesmo territorialidade, a gente compreende e percebe que a história precisa ser expandida.
seja, o que os blocos afro oferecem nessa historicidade, uma lei de balé de 45 anos, o Iliaê de 50 anos, e os blocos de afoxés também junto, o Muzenzo, o Olodum. Então, assim, é muito movimento negro, mesmo sendo um lugar de carnavalesco, de carnavalha, mas nós sabemos que o carnaval é um lugar também sagrado para nós, de blocos afros. Não é só colocar uma abadá e ali exaurir, né, o entretenimento, as loucuras, mas nós, dos blocos afros, a gente tem um comprometimento cultural, a gente tem um comprometimento ancestral, e isso vai de burlar essa estrutura que está aí, principalmente a racista. O empresário brasileiro, ele antes de ser capitalista, ele é racista. Vem as eleições, eu sou muito procurado. Todo mundo vem aqui, quer tirar foto comigo, não sei o quê. Mas quando depois some, só volta de 4 anos. 4 anos depois eles voltam. Ao contrário, quando eu cobro, que na foto da mesa da decisão só tem branco, você parece que está num país europeu. Então, um país, não é só a Bahia, Salvador é um país de maioria negra. Então, nós temos que fazer nossa parte e também os partidos. Os empresários já estão nessa, eles vêm para aqui de fora, isento de uma série de impostos e depois vai embora. Então, a cultura da Bahia se restringe, por exemplo, hoje o Carnaval da Bahia tem necessidade de vir tanto sertanejo para aqui? O Carnaval da Bahia é outra coisa. Então eu acho que a gente está nesse lugar, a gente de muito avanço, mas que ainda precisa muita coisa, sabe? E hoje eu percebo que os blocos afros, por exemplo, muitas discussões sim foram esvaziadas, muitas coisas estão sendo colocadas em um lugar de um individualismo, porque as coisas não são constituídas em uma percepção individual como o continente europeu nos ensina, nessa individualidade, e sim numa coletividade. Então, às vezes, a gente tem colocado as nossas discussões em um lugar muito de separação, sabe? Ao invés de estar pegando os nossos, nos instrumentalizar. Primeiro que tem uma coisa de olhar para nós, esses corpos pretos, e sempre colocar no lugar da cultura diminuta, né? Como uma hipersexualização. Então, assim, tem uma coisa que é muito bacana, carnaval, né? A gente vira celebridade, todo mundo quer tirar fotos, chama para os eventos, etc e tal. Acaba o carnaval, a gente não vira nada. As mesmas pessoas que estavam assediando você no carnaval para fazer fotos, para estar no camarote, etc e tal, passa por ti e nem cumprimenta. Né? Quando todo esse conjunto desse corpo de dança do Malê adentra aqui, movimenta isso e vai para a avenida e projeta isso para o mundo, isso é revolução. Isso é uma forma de revolução. Isso é uma forma de construção de identidade racial. Aí um compositor começou a fez a música, chamou A Senzala do Barro Preto. Aí, como nós viemos para aqui com os Fiancelli, aí eu pedi ao pessoal que mantivesse o nome. A Nova Senzala, né? Então, essa coisa de a senzala, que era um lugar de sofrimento, de morte, nós transformamos a Nova Senzala um lugar de alegria, de festa, de celebração, de cultura, de educação. Essa coisa o nome da senzala, o senzala foi um lugar de muito coisa ruim, nós transformamos a senzala em um lugar de positividade. Então, o respeito ele se dá na medida que eu compreendo o meu semelhante e eu consigo avançar respeitando a diferença dele, mas também entendendo que em algum momento a gente vai entrar em um embate. Mas esse embate, ele precisa florescer para um caminho que a gente minimamente tem ali uma coisa harmônica, né? Porque como toda família, né, existem os conflitos, e os conflitos são necessários para a gente avançar. Não é fácil, mas eu digo a você, mas a gente precisa avançar. Quando a gente está com um dos nossos que está ali desacreditado, que está ali sem força, a gente deve pegar na mão. Mesmo que aquele que mais está te criticando você, mesmo que aquele que está mais, você não pode soltar a mão, porque tem uma força maior estrutural que é para justamente a gente entrar em conflito, não se entender e se manter sempre nesse conflito. Tem uma música que eu acho que até de Emicida, viver é partir, voltar e repartir.